Paz do Senhor. Amém. Melhorou, pode melhorar mais, mas está bom, né? Assentai-vos. Gente, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite, celebrando ao Senhor neste culto festivo, culto de festa, culto de celebração, culto de Santa Ceia. Para quem não nos conhecia, né? Nosso amigo pastor André Luiz falou, eu, Vânia, minhas netas Maria Eduarda, Maria Luísa, nós estamos ali na nossa igreja em Ceilândia Sul. Tá bom? Vocês podem nos procurar nas mídias sociais, pode nos visitar também. Os nossos cultos são os mesmos daqui, na quarta-feira às 20 horas, aos domingos pela manhã a nossa escola bíblica é 9h30 e às 19 horas, grande culto da família, grande culto de celebração ao nosso Deus. Amém? Vai ser uma honra receber vocês que não conhecem a nossa igreja, e vocês que conhecem a nossa igreja, pode ir lá também. Vai ser uma honra receber vocês, tá bom? E hoje, quero agradecer a Deus por esta igreja, por este rebanho, por este lugar que Deus tem se manifestado de uma maneira extraordinária. Por todos vocês, quero louvar a Deus, os nossos companheiros de ministério, nossas companheiras de ministério, quero louvar a Deus, e de uma forma especial ao nosso pastor Simval e a nossa pastora Rosália, que estão por uns dias num descanso merecido, e nosso pastor nos convidou, e para nós o convite do nosso pastor é uma ordem, né? Uma grande responsabilidade, em especial com os pastores e pastoras que temos aqui, e também de uma forma muito especial pela ausência do nosso pastor. Mas Jesus está aqui, a gente sente a presença de Deus aqui de uma forma especial, amém? O Fabrício sumiu, mas não foi arrebatado, porque nós estamos aqui. Cadê o Fabrício? Sumiu, mas não foi arrebatado não, viu gente? Pode ter certeza, ele não foi ainda não, né? Quando ele chegar, aí ó. Fabrício, o pastor Simval te proíbe de ir lá na Ceilândia? Não. E a esposa proíbe? Ela proíbe ou não? Não, ele não está respondendo. Eu vou ter que pedir para ela então, né, Fabrício? Ou então eu vou ter que convidá-la, e ela vai. Aí ele vai, né? Né, Fabrício? Porque Fabrício já disse algumas vezes, irmão, não foi lá ainda, né? Ele só vai quando a gente pede socorro, grita para ele, aí ele vai nos servir em alguma coisa, mas congregar não vai não. Eu vou ter que falar com a mulher, Fabrício? Meu Deus. Deus abençoe, viu? É um casal abençoado. Agora, por favor, se você pode abrir a sua Bíblia, e se pode ficar sobre os pés, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Queridos, eu falo assim, não é para envergonhar o Fabrício não, ele é amigo, né? E nem a patroa, né? Graças a Deus. Mas ontem a gente se encontrou aqui na igreja, né? Eles falaram que vão. Pelo menos ele falou comigo que ia, estava do lado dela e ela não contestou não. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. Fabrício estará também nos ajudando aí, pregando também. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos do verso 23 ao 26. Tá bom? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Assentai-vos, por gentileza. Queridos, o texto áureo da nossa reflexão nesta noite é o versículo 26. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor
até que Ele venha. Hoje é um dia festivo. Hoje é um dia de celebração. Um culto extraordinariamente especial. Quando a igreja se reúne para celebrar em memorial o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. A Santa Ceia é um sinal da vinda de Jesus. Todas as vezes que a gente participar da Santa Ceia, a gente precisa ter em mente: Jesus vai voltar. Todas as vezes que a gente participar da Santa Ceia, temos que ter no coração: Jesus vai voltar. Porque Ele falou que vai voltar. E Ele falou que vai preparar, que foi preparar. E Ele falou que quando a gente chegar lá, vai participar de uma ceia gloriosa com Ele. Quero trazer uma breve reflexão debaixo do tema: a principal promessa. Queridos, irmã Maria Rezende, de todas as promessas bíblicas, para nós, a que deve causar mais alegria para nós como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a promessa que deve nos causar maior impacto como povo de Deus, a promessa que deve nos despertar, nos motivar para uma vida de santidade, para uma vida de consagração, para uma vida de fidelidade, para uma vida de obediência, a promessa que deve dinamizar a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, é a promessa da vinda de Jesus, é a promessa da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, diz a Bíblia, e a gente se encontrar com Ele nos ares, e a gente se encontrar com Ele nas nuvens, a Bíblia diz que não terá mais separação, e nós estaremos com Ele para sempre, viveremos com Ele para sempre, reinaremos com Ele para sempre, andaremos com Ele para sempre, sentaremos com Ele para sempre, comeremos com Ele para sempre, para todo sempre estaremos desfrutando da sua preciosa presença. A volta de Jesus não é uma possibilidade apenas, pastora Marli Gomes. A volta de Jesus não é uma hipótese apenas. A volta de Jesus, pastor André Luiz, missionária Gisele, que cuida desse homem aí, não é um conto. A volta de Jesus, irmão Edivan, é uma realidade, e uma realidade iminente. A volta de Jesus poderá acontecer a qualquer momento. Ainda que alguns não acreditem, vai acontecer. Ainda que haja zombadores, ainda que haja céticos, ainda que haja escarnecedores, vai acontecer. A vida de Jesus vai acontecer, pastor Roberto Domingues. Ainda que alguns não acreditem, ainda que alguns, irmão Júlio, não espere mais, ainda que alguns não queiram, a vinda de Jesus vai acontecer. Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3 até o versículo 9, é extraordinário. Mas o versículo 3, o 4, e o 8 e o 9 diz, ele fala assim: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias
virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ele fala: nos últimos dias virão escarnecedores, cheio de concupiscência, zombarão. Onde está a promessa da vinda do Senhor? Aí Pedro fala: porque eles dizem, desde que os nossos pais morreram, tudo está do mesmo jeito. Eles falam: desde que os nossos pais morreram, nada mudou. Aí Pedro fala: mas vocês precisam prestar atenção em uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí ele fala: e Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns, pastor Joaquim Macedo, a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Aleluia. Deixe-me te dizer, crente, Jesus não voltou porque ele esteja indiferente com a sua igreja. Jesus não voltou não porque ele seja impotente para buscar a sua igreja. Jesus não voltou não porque ele não anseia estar com a sua igreja na glória. Jesus não voltou tão somente por causa da sua misericórdia. Jesus não voltou tão somente por causa da sua longanimidade, porque ele quer que mais e mais e mais e mais pessoas entrem na glória para adorá-lo e servi-lo. Por isto Jesus não voltou, mas vai voltar. Pastor, por que tanta certeza de que Jesus vai voltar? Pastor Inesilo, Jesus não mente. Ele é a própria verdade. Tiago 1:17, nele não há mudança e nem sombra de variação. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. João 6, a palavra dele é espírito e vida. Deixe-me te dizer, podem passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra dele não passará. E ele falou que vai voltar. Evangelho de João capítulo 14, de 1 a 3, ele fala assim: não se turbe, olha aí, Igor, o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. E ele fala: e quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele falou que vai voltar. Ele foi preparar, mas ele voltará, porque ele disse que vai voltar. O versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse fala assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para entregar a cada um segundo as suas obras. Ei, o galardão do crente fiel, irmã Karen, não está nas mãos do pastor. O galardão do crente fiel não está nas mãos do nosso líder. O galardão do crente fiel não está na mão do arcanjo, não está na mão do querubim, não está na mão do serafim, não está na mão do Miguel, do Gabriel ou qualquer outro anjo. O galardão da igreja que milita, o galardão da igreja que trabalha, o galardão da igreja que serve, o galardão da igreja que adora, que glorifica, está nas mãos dele próprio, e ele trará e nos recompensará. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena ser obediente. Ele vai voltar. Ele falou,
os anjos falaram: ele vai voltar. Gente, depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra, ensinando aos seus discípulos, pastor Marcelo Mantovani, acerca do reino de Deus. E Jesus está instruindo tudo. As instruções finais foi: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, esperem a promessa. Quando eu for, o outro semelhante a mim virá. Fiquem em Jerusalém. Aí depois fala: olha, podem ficar, que vocês vão receber poder do alto, vocês vão receber virtude. Aí quando vocês serem impactados por essa dinamite, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Aí Jesus está agora sendo elevado aos céus, e os discípulos começam a olhar para o alto, para o alto, para o alto. Uma nuvem encobre Jesus, e os discípulos olhando para o alto, uma nuvem envolve Jesus. Descem 2 anjos. Na Almeida Corrigida e Revista, essa tradução diz que os anjos falam assim: varões galileus, verso 10 e 11, né? De Atos, no capítulo 1. Por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para o alto? Aí ele fala assim: este Jesus que foi recebido no céu. Quando os anjos vieram, pastor Joaquim Macedo, Jesus já tinha entrado lá no céu. E o tempo nosso não é o tempo de Deus. A Bíblia não fala, mas eu creio que Jesus entrou no Kairos de Deus, e ele chama os 2 anjos e fala: vai lá, conversa. Aí eles falam assim: sabe esse Jesus que vocês viram subir? Ele vai voltar. Jesus falou que vai voltar. Os anjos também, que não são homens para mentirem, falaram: Jesus vai voltar. E os santos apóstolos, autores das Sagradas Escrituras, movidos pelo Espírito Santo, afirmam: Jesus vai voltar. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, verso 20 a 21, ele fala assim: portanto a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele fala: a nossa pátria está nos céus, Jesus está lá, e nós aguardamos aqui. E ele fala: e quando Jesus voltar, ele vai transformar, aleluia, esse nosso corpo de humilhação à semelhança do corpo da sua glória. Sabe, você que está cansado, um dia você terá um corpo glorificado. Sabe, você que tem alguma enfermidade, um dia você terá um corpo glorificado. Sabe, você que já tem algumas rugas, um dia você terá um corpo glorificado. Porque Paulo está dizendo que Jesus está no céu, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai transformar o meu corpo, transformará o teu corpo. Não terá mais depressão, não terá mais ansiedade, não terá mais dor de cabeça, não terá mais nenhum tipo de enfermidade, porque o nosso corpo não será mais um corpo carnal, será um corpo espiritual, a semelhança do corpo de Cristo. E o texto áureo do arrebatamento da igreja, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses na primeira carta, no capítulo 4, do 13 ao 17, fala: meus irmãos, eu não quero que vocês fiquem, que vocês ignoram o que acontece com os nossos irmãos que morrem em Cristo. Porque se vocês ignorarem o que acontece com um crente quando morre, vocês vão ficar tristes, como um mundo que se entristece quando um ente querido morre, porque não tem esperança.
Mas ele fala: no céu, no momento do arrebatamento, ele fala assim: ouvir-se-á o brado de Jesus. Seguido o brado de Jesus, a voz do arcanjo. Seguida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai soar. E Paulo fala: olha, e Jesus voltará. E conforme o versículo 35, versículo capítulo 24 de Mateus, ele fala assim, o próprio Cristo fala que será como um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente. Sabe o que é que vai acontecer? Paulo está dizendo: Jesus vai voltar, e quando ele voltar, aqueles que estão com ele, aqueles que já morreram nele, aqueles que já dormiram nele, voltarão, porque nós que estaremos vivos não precederemos aqueles que dormem. E Paulo diz: olha, eles virão com Jesus, ressuscitarão em corpos, aleluia, glorificados, e nós seremos transformados, arrebatados, e estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai voltar. Eu sei. E esta promessa, ela dinamiza a nossa comunhão com Deus. Irmã Simone Bontempo, esta promessa dinamiza a nossa comunhão com Deus. Sabe por quê, pastor Carlos? Por causa da surpresa. Versículo 36 de Mateus 24, Jesus fala: ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. É por isso que esta promessa dinamiza a nossa vida de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Porque no versículo 44 Jesus fala assim: ficai apercebidos, porque na hora em que vocês não esperam, o Filho do Homem vem. Jesus diz: ficai apercebidos, porque na hora em que vocês menos pensarem, Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas vai voltar. E Jesus deu uma série de sinais da sua volta. Eu só quero compartilhar 2 sinais. Lucas 17, do 26 ao 28. Ele fala assim: os dias da minha vinda será como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Não por acaso Jesus disse que os dias da sua vinda seriam como nos dias de Noé. A geração de Noé era terrivelmente má e perversa. A geração de Noé vivia segundo o padrão deste mundo. A geração de Noé foi insensível à voz de Deus. Noé pregou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a geração insensível. A geração de Noé foi uma geração insensível à palavra de Deus. Noé pregou 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. A geração de Noé foi uma geração insensível às coisas sagradas, às coisas do eterno. Noé pregou 50 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos pelo menos. A geração de Noé foi uma geração segundo o padrão do mundo, que só se preocupava com as coisas desta terra. A geração de Noé só se preocupava com o tempo presente. A geração de Noé só amava o tempo presente. A geração de Noé não estava sensível e nem reconhecia que tem um Deus no governo do universo. E aí ele fala: será também como nos dias de Ló, porque comiam, vendiam, compravam, vendiam, edificavam. Aí ele fala: até que Ló saiu de Gomorra, choveu enxofre e destruiu a todos.
Igualmente a geração de Ló, terrivelmente má e pecaminosa. A geração de Ló, a moral e o espiritual, uma geração de total indiferentismo ao moral e o espiritual. A geração de Ló, uma geração de extrema perversidade e de inversão de valores. A geração de Ló valorizava muito o poder econômico, só se preocupava em ter, em construir, em vender, em comprar, em adquirir, em negociar. A geração de Ló não estava nem aí para a eternidade. Não por acaso Jesus deu esses sinais. E Paulo, inspirado, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 52, ele fala assim: será num abrir e fechar de olhos. É por isso que Jesus enfatiza: vigia, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. É por isso que Jesus enfatiza: ficai apercebido, porque na hora em que você menos pensa, Jesus vai voltar. E para a gente não perder a nossa comunhão com Deus, a gente precisa se empenhar a uma vida de santidade. Para a gente não perder a comunhão com Deus, a gente precisa se empenhar a uma vida de fidelidade. Para a gente não perder a comunhão com Deus, precisa se empenhar a uma vida de obediência. Para a gente se empenhar a uma vida de comunhão com Deus, a gente precisa, para a gente manter, não perder uma vida de comunhão com Deus, a gente precisa se empenhar na oração. Não se iluda, crente precisa orar. O inimigo das nossas almas não tem medo de diploma, não tem medo de conta bancária, não tem medo de status, de posição social, não tem medo de oratória, de conhecimento bíblico, de conhecimento doutrinário, porque tudo para ele nada é. Mas o inimigo das nossas almas, ele foge de um crente que ora. E não se iluda, Bíblia pode até nos trazer conhecimento, conhecimento doutrinário pode até nos trazer conhecimento, aleluia, mas unção precisa de oração. Eu vou passar a eternidade com Ele. Como é que eu não tiro 5 minutos para falar com Ele todo dia? Eu vou passar a eternidade com Ele. Como é que eu não tiro 5 minutos para ouvi-lo falar comigo todo dia? Eu vou passar a eternidade com Ele, mas priorizo o Instagram, priorizo o WhatsApp, priorizo as mídias sociais. E Deus te cai. Para a gente perder a comunhão, para a gente não perder a comunhão, a gente precisa se empenhar na vigilância. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, fala: olha, o pecado nos rodeia bem de perto. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 1 e o versículo 3, na parte A, ele fala: por esta razão importa que a gente pegue com mais firmeza as verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos dela. Aí o versículo 3, a parte A, fala: como é que a gente vai escapar se negligenciar tão grande salvação? Mas a gente negligencia a salvação quando a gente não se empenha na obediência, quando a gente não se empenha na santidade, quando a gente não se empenha na fidelidade, quando a gente não se empenha na consagração, quando a gente não se empenha na oração,
quando a gente não se empenha na vigilância. Ei, shonagastekiasu. Eu fico encantado com o que Deus faz, com os nossos louvores. Mas outro dia eu falei lá na Ceilândia, tá bom? Falei lá. Falei, não adianta a gente cantar. Eu quero conhecer mais a Jesus, se não lê Bíblia, se não vem para a escola bíblica, se não vai para a consagração, se não ora, se não vem para os cultos. Jesus manda a gente vigiar, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Ele manda a gente ficar apercebido, porque vem na hora em que nós não pensamos. A promessa da volta de Jesus para a igreja é a principal promessa. A promessa da volta de Jesus. Hoje é culto de Santa Ceia, não vou demorar muito não, porque a gente precisa celebrar. Mas prestem atenção. Vou falar igual os pregadores, né? Vocês estão comigo? Né? Aleluia. Estão comigo? Porque eu não faço e nem gosto. Olha para o teu irmão, dê um sorriso. Mas eu pergunto, estão comigo? Pastor grande igual o pastor André, né? Pastor Joaquim. Aleluia. Queridos, esta promessa está ligada à nossa vida cristã. A promessa da volta de Jesus está ligada à nossa vida cristã. E eu pergunto agora, como é que temos vivido o Evangelho? A promessa da vinda de Jesus está ligada à nossa vida cristã. E eu pergunto, temos colocado em prática os ensinamentos de Jesus? Porque quando Ele voltar, vai ser Ele quem vai escolher. Ele é quem vai tomar, é Ele quem vai arrebatar. Esta promessa tem a ver com a nossa vida cristã. Esta promessa tem a ver com o nosso viver diário, viu? Crente, esta promessa da vinda de Jesus tem a ver com o nosso viver diário. Como é que você está vivendo na tua casa? Você está sendo crente no quarto, quando ninguém está te vendo navegar na internet? Como é que estou sendo crente? No meio dos meus amigos. Esta promessa tem a ver com a minha vida cristã, mas tem a ver com o meu viver diário. Esta promessa tem a ver com o meu testemunho, porque o pastor Simval não está me vendo, a minha esposa não está me vendo muitas vezes, os irmãos da igreja de Ceilândia Sul não estão me vendo muitas vezes, mas aquele que vem arrebatar está me vendo. E esta promessa tem a ver com o meu testemunho. Como é que estou testemunhando no meu serviço? Como é que estou testemunhando na minha escola? Como é que estou testemunhando na minha faculdade? E nos meus negócios? Ei, chocai, se arrastei. Ei, nasticou. Ei, astecai. Jostiai. Ei, churrasticai. E osiai. Esta promessa tem a ver com a minha vida cristã. Esta promessa tem a ver com o meu viver diário. Esta promessa tem a ver com o meu testemunho.
Esta promessa tem a ver no meu relacionamento com os meus irmãos. Como é que eu estou me relacionando com os meus irmãos? Eu tenho mágoa de algum irmão? Tem algum irmão que eu não falo? Que eu não converso? Eu estou suportando meus irmãos? Eu estou perdoando os meus irmãos? Estou me relacionando com os meus irmãos? Gente do céu, Deus é testemunha. Eu pensava, André, que hoje ia ser a pregação mais light que eu já preguei em Águas Claras. Deus é testemunha, irmãos. Mas Deus quer falar conosco nesta noite. Deus, como está o meu relacionamento com o meu irmão? Como está meu relacionamento com a minha irmã? Eu tenho tido compaixão? Eu tenho tido misericórdia? Eu tenho sido generoso? Eu tenho me importado com o meu irmão? Eu tenho me importado com a minha irmã? Esta promessa tem a ver com o mundo, com o nosso comportamento neste mundo que nos cerca. Porque estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu preciso estar com a minha vida santificada e pronta, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu preciso estar com a minha vida santificada e pronta, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Eu continuo cuidando da minha esposa, eu continuo cuidando da minha casa, eu continuo cuidando da minha família, das minhas netas, eu continuo cuidando do rebanho que o Senhor me confiou, eu continuo me relacionando, mas a minha vida precisa estar pronta, porque Jesus pode voltar, porque nós estamos de passagem para este mundo. O Ministério de Louvor pode vir. Nós estamos de passagem para este mundo, por este mundo. A nossa pátria não é aqui. Este mundo está cambaleando, igual o profeta diz, como bêbado. Eichos te cai. Queria que, se fosse possível, projetasse Apocalipse 22, versículo 17. Só se for possível projetar Apocalipse 22, versículo 17. O louvor pode vir. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 17. Fica de pé, igreja, por favor. Jogou reme assim. Alá, show. Fabrício, sabe tocar aquele hino? Quando Jesus estendeu a sua mão, só sola aí. Aleluia, que eu quero ler. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu quero chamar você que está afastado a renovar a tua aliança com Deus nesta noite. Eu quero te convidar, a você que está desigrejado, a renovar a tua aliança com Deus nesta noite.
Eu quero chamar você que não é crente. Pastor, eu não sou evangélico, eu não sou evangélica, mas você viu e ouviu tudo aqui nesta noite, e você quer fazer parte deste povo que vai ser arrebatado, você quer fazer parte deste povo que vai morar no céu. Eu quero te chamar. Portanto, eu pergunto assim: tem alguém que quer se entregar a Jesus nesta noite? É só levantar a tua mão que nós vamos orar por você. Tem alguém que quer se entregar para Jesus, receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem? Alguém que não é crente? Alguém que não é evangélico? Alguém que não é evangélica? Alguém que estacionou-se, parou, desigrejou-se? Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não tem, que Deus te abençoe. Eu sinto Deus aqui. Agora esta oração eu não vou chamar para vir aqui à frente, o espaço aqui é muito curto, mas tem gente que precisa renovar a sua aliança com o Senhor. Estou falando de crente. Tem gente que precisa renovar o pacto nesta noite. Tem gente, aleluia, que precisa colocar novamente azeite na lamparina. E hoje é noite oportuna para você colocar azeite na tua lamparina, crente. Hoje é noite oportuna para você colocar azeite na tua lamparina. Deus, ei, meu Deus. Ei, show. Deus, eu te apresento a tua igreja congregada nesta noite. Espírito Santo, o Senhor conhece a estrutura deste homem, desta mulher, o Senhor conhece. É o Senhor quem sonda, é o Senhor quem prescruta. Faz essa obra que só o Senhor pode fazer. Entendo, Deus, que há um direcionamento do Senhor para nós nesta noite. Entendo, Deus, que houve um direcionamento para esta palavra nesta noite. Deus, eu creio assim, que esta mensagem nesta noite produzirá frutos dignos de arrependimento, e o nome do Senhor será exaltado, bendito, enaltecido, glorificado. Portanto, Deus, aviva o teu povo, fortalece o teu povo, revigora